confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para fazer o nosso rezo aqui. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja. Assim é, Rauch, Rauch, alegria, namastê. E vamos lá. Dando sequência aqui aos estudos da realização da alma, né? Capítulo 4, no finalzinho dele já. Página 93, penúltimo parágrafo. Então vamos lá. O vislumbre deve ser bem recebido como um alívio das limitações insatisfatórias da existência comum. Mas porque traz a iluminação apenas temporariamente, não é suficiente, é necessário buscar a maneira de se conseguir o resultado permanente, né? Então, continuamos nesses estudos, e aí a gente já falou bastante sobre isso no estudo anterior, né? Então, o vislumbre é importante, super importante, né? E ele nos ajuda a ter mais firmeza no caminho, né? É como um refresco nessa busca nossa, né? Mas ele é temporário, né? Por isso que chama vislumbre. Ele vai e volta, né? Mas não é permanente. Então, todo o trabalho nosso é para manter essa permanência aí do próprio eu divino em nós, né? O que chama também de realização. Os vislumbres isolados. Deixa eu mudar aqui o som para ir mais para cá. Boa noite, Carla. Alegrias. Os vislumbres isolados terão esse efeito. Eles irão não apenas estimular seu apetite por vislumbres posteriores, mas também por uma identidade duradoura com o eu superior. Seguindo. O buscador filosófico incessantemente retorna à sua lembrança, usa-a para trabalhar continuamente na transformação do seu eu e nunca abandona a visão. Ou seja, né, o buscador filosófico, né, somos nós. Estudamos filosofia, então somos os buscadores, estudantes, né? Então, todos nós, aqueles que já tiveram vislumbre, buscar sempre essa memória desse vislumbre, né? No tempo e no espaço ele continua existindo e aquela força continua presente, né? Então, né, essa é uma das técnicas, né, ou práticas aconselháveis. Um dia, o misterioso evento por Jesus chamado de nascer de novo ocorrerá. Haverá um sereno deslocamento do eu inferior pelo superior. Virá no segredo do coração do discípulo e virá com um poder irresistível ao qual o intelecto, o ego e o animal nele podem resistir. Mas, mas, mas resistir em vão, né? Então é isso, né? O nascer de novo, né? Dentro dessas mensagens simbólicas que está aí no Novo Testamento, né? É isso, né? Nascer de novo, uma segunda vida, até tem vários termos usados aí simbólicos, né? E é isso, é quando a gente se estabelece no nosso eu divino, né? O nosso eu divino mais próximo é a nossa própria alma, né? É o que está mais próximo de nós e que somos nós mesmos, né? Então, por isso, todas as práticas são importantes, né? Cada um vai ter mais facilidade com uma determinada prática e outros com outras, né? Tudo isso depende de práticas de outras vidas, de quanto que a alma já caminhou, então essas coisas é muito individual.
Mas o importante é praticar, né? E praticar todo dia, e quanto mais vezes praticar, puder também, né? Melhor, muito melhor. E a, e a prática, né? Principalmente para quem busca através de práticas que a gente vai chamar de meditação, né? Que é concentração, até que leve à contemplação e depois possivelmente ao samadhi, né? É lembrar, né? Lembrar que quem está nas práticas meditativas que você não vai ver o seu, você não vai ver o próprio eu, né? O que você, o que acontece é você sentir esse eu sendo esse eu, né? É que o nosso vocabulário é pobre, né? Mas essa consciência, sendo essa consciência do eu superior, né? Que já é você mesmo, né? Ou você mesmo. Então é ser, né? É ser. Porque muitas vezes as pessoas ficam nas práticas de meditação e fica esperando ter visões ou esperando ver o eu superior, né? É lembrar que você já é esse eu superior. Então, a hora que a graça te atinge ali ou na meditação ou em qualquer outro momento, seja com medicina, seja em contemplação de natureza, não importa, né? É você sendo, né? Você se sente, se percebe sendo esse eu, né? Não, necessariamente não tem visão, né? E também não tem como ver, né? Como é que você, sendo a consciência, vai ver a própria consciência, né? Porque tudo que você estiver vendo é porque tem um sujeito, né? Então você ainda está na dualidade, né? Existe um objeto e existe um sujeito, né? O sujeito que vê e o objeto que é visto. O insight contínuo, presente o tempo todo é a meta, não um vislumbre passageiro. Então a meta é isso, né? É você em permanência sendo esse eu maior, esse eu superior, essa alma, né? Esse espírito. Em cada um desses vislumbres, sua busca atinge um clímax menor, pois cada um é um passo em direção à iluminação plena, né? Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor. Em cada um desses vislumbres, sua busca atinge um clímax menor, pois cada um é um passo em direção à iluminação plena, né? Em plenitude. Então é isso, né? Cada vez que você vai tendo, a tua busca vai sendo mais, como é que a gente pode usar uma palavra aqui para tentar traduzir isso, né? Porque de tanto ter vislumbres, de tanto perceber, de tanto você, né, atingir a mente, a mente pura, ou mente búdica, não, mente abstrata, tudo isso começa a ficar mais familiarizado, né, dentro do teu próprio ser, né? Tudo isso se torna muito mais também, muito um pouco mais fácil, né? Vamos falar assim, não quer dizer que todo dia você consiga, que toda hora você consiga, mas o objetivo é esse, é você se buscar a permanência, né? Se você consegue atingir esses estados várias vezes por dia, né, ou ter vislumbre várias vezes por dia, melhor ainda. Mas não é ficar parado porque está tendo vislumbre todo dia, né? A busca só cessa quando a permanência existir. Se logo se dissipar, é um vislumbre. Se puder nele permanecer cada minuto de sua vida de desperto, é iluminação. Simples assim, né? Se a gente puder manter, ou quando pudermos manter, ou quando a graça permitir, né? Mas todos nós, né? Nós vivemos épocas que são muito propícias, né, para que a gente eleve a consciência e mantenha essa consciência elevada, né?
São épocas de transformações. Estou falando dentro do planeta, né? O planeta vive um ciclo de transformação, né? Então é uma boa época para estar encarnada para aqueles que são buscadores do próprio ser, ou do ser em si mesmo. Então, nós agora entramos no capítulo 5, que é Nascer de Novo. Quinto capítulo, né? Nascer de Novo, página 95. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário com esse encerramento do quarto capítulo? Seguimos. É isso que encontrei. O ego desapareceu, o eu cotidiano que o mundo conhecia e que conhecia o mundo não estava mais lá. Mas uma nova e mais divina individualidade apareceu em seu lugar, uma consciência que podia dizer eu sou, e que eu reconheci como tendo sido meu eu real o tempo todo. Esse eu real não estava perdido, mesclado nem dissolvido, estava pleno e vividamente consciente de que ele era um ponto na mente universal e, portanto, não separado daquela mente, com letra maiúscula, não é a mente divina, em si mesmo. Poder, somente o eu inferior, o falso eu, havia ido, mas foi uma perda pela qual seria imensuravelmente grato. Nossa, só o PIB para conseguir para conseguir escrever, né, uma, aquilo que não dá para escrever, né, mas aqui ele descreve de uma maneira até poética, né, de uma maneira bem ilustrativa do que acontece, né? É isso que encontrei, o ego desapareceu, o eu cotidiano que o mundo conhecia e que conhecia o mundo não estava mais lá. Então esse falso eu, né? Esse eu e é esse eu que a gente está acostumado quando está nessa mente operacional aqui. É esse eu que a gente está. Por quê? Porque esse eu é composto, né? É percebido, é sentido através da personalidade e através dos corpos, né? Aí quando o eu real, né, assume e passa a ter permanência, né? É como se é como se esse eu sumisse, né? Na realidade, ele não some 100%, né? Senão você deixa de existir aqui também nesse nível de corpo físico, né? 100% ele não some, o corpo fica, a mente também operacional continua ali, né? Só que daí ela já é uma mente silenciada, né? Não é essa mente que fica gritando mais. A mente operacional, ela vai servir para fazer os serviços que tem que fazer dentro do espaço-tempo aqui junto com esse corpo, né? O corpo astral também funciona, só que agora né, em plena consciência, ele não faz mais o que quer, né? O corpo astral não fica vagando sozinho à noite, né? Você deita, dorme, o corpo sai sozinho, né, para dar uns rolês dele lá, para buscando as coisas de desejos, né? Seja quais forem esses desejos. E é isso. E aí é o que ele fala aqui, né? É sentir-se um ponto, né, de consciência dentro dessa consciência cósmica. E é isso que nós somos, né? Nunca deixamos de ser, né? Então, quando conseguimos reconhecer isso e perceber isso dentro de si mesmo, aí sim, aí sim sentimos a transcendência, né? O corpo parece distante, mas eu pareço estar mais próximo do que nunca, porque sinto que agora estou em minha mente e não sou mais prisioneiro do corpo. Há uma sensação de alívio. Sou tão livre como o próprio espaço.
Aqui é ele falando dele mesmo, né? Quando acontece a realização em plenitude, ou quando você sente um vislumbre, também você vai ter essas percepções, só que o vislumbre você retorna, né? Quando há qualquer momento de transcendência, seja quando toma medicina, seja quando está em meditação, seja quando está lavando louça, né? Não importa o que você está fazendo, pode acontecer. Estou consciente da verdade, mas fui elevado como um bebê para fora de toda ansiedade sobre o futuro, de todo o remorso do passado. No eu espiritual, sinto uma vida atemporal, respiro o ar calmo do eterno. Sinto-me protegido e não poderia preocupar, nem mesmo se eu quisesse. Maravilha, hein? Um dia chegamos, todos nós chegaremos nesse ponto, né? A vida atemporal, ou seja, fora do tempo, aquela paz eterna, naquela paz serena, permanente dentro do próprio ser, né? Sendo essa paz, né? Lembra daquilo lá, Sat Chit Ananda, né? Sati, existência, consciência e felicidade, ou bem-aventurança, ou paz, né? Que tudo é sinônimo, né? Tá, agora, dentro do quinto capítulo, um subtítulo é O Despertar. Alguém tem perguntas, comentários? Virá repentina e inesperadamente, na calada da noite, por assim dizer, uma tremenda realização do estado sem ego, um tremendo sentimento de libertação de si mesmo, tal como se fizera conhecido. Uma tremenda conscientização da infinitude, da universalidade e da inteligência da vida. É tudo isso que nos espera a hora que tivermos realizados, hein? Esse é o clímax espiritual da vida de uma pessoa, esse momento dramático na qual a consciência vem a reconhecer e a compreender a si mesma. Os desejos morrem por si mesmos, sem esforços. O karma chega ao fim. A quietude do eu superior se estabelece nele, né? Ou nela, na pessoa, né? Então já não tem mais desejos, né? E mesmo que eles apareçam, eles só é como se fosse um nada, né? E o karma, que é todas essas reminiscências, zerou também, né? E aí a paz do eu divino, se estabelece. Pai, Sim? sobre esse parágrafo aí que o senhor acabou de ler, né? O karma chega ao fim, aí acontece a iluminação. A iluminação, ela só vem quando todo o karma tiver chegado ao fim, ou pode acontecer em intercedência da graça divina? Os desejos morrem por si mesmos sem esforços. O karma chega ao fim. A quietude do eu superior se estabelece nele. Porque zerar o karma 100%, você é humanamente impossível, entendeu? No atual estágio dessa humanidade, você achar que você vai zerar o karma ou equilibrar o karma, por quê? Porque o karma é tudo. As boas ações também são kármicas. É karma, entendeu? Tudo que você fez de bom também é karma. Então, para você zerar tudo, é óbvio, né? A gente faz boas ações, as ações positivas vai equilibrando todos aqueles atos possivelmente negativos que foram feitos em outras vidas, mas zerar, se você ficar nessa de buscar só zerar o teu karma, você não sai do lugar, né?
não sai do lugar. Então, o que que acontece? Todo o esforço que você faz, naquilo que a gente chama busca, né? Que é as práticas, os sacrifícios. Sacrifícios também é práticas, né? Não é sacrificar o corpo, né? Cada um faz suas práticas, né? Tudo é sacrifícios, né? De de uma forma ampla, né? É uma forma de falar também. Então, tudo isso vai fazendo com que, né? Primeiro, esse karma vai sendo, de certa forma, ficando o mais equilibrado possível, né? E aí chega um momento, né? E não só o karma vai ficando, você também, né? Vai, vai praticando desapego, vai tendo consciência, né? Dos próprios pensamentos, consciência das próprias emoções. É um processo. Aí chega uma hora, num determinado momento, que você começa a ter vislumbres, né? Com mais frequência, você começa a estar em estado contemplativo praticamente sem fazer esforço, né? Você está ali, está tranquilão, o estado de paz começa a ser mais frequente dentro de você e mais duradouro. E num determinado momento, a graça, né? A gente chama de graça, porque a graça é o próprio eu, é o próprio divino, é a própria consciência cósmica, né? Então, essa graça se estabelece e o eu toma conta, né? Forma de falar também, né? Porque o eu é você mesmo, né? O eu superior é você mesmo e você está realizado ali. Aí, a partir do momento que você está realizado, aí essas remanescências, que são os karmas, elas deixam de existir quase todas. Aí você vai falar quase todas, é porque o corpo é karma, né? Se o corpo deixar de existir, você vai ter que sair fora da dimensão daqui, entendeu? Todos os corpos são karma, né? O corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental é karma. Por que que é karma? Você só obtém eles porque você tem essas remanescências e tudo isso para ser equilibrado. Então, faz parte do karma seu ter um corpo físico, né? E esse corpo permanece. Então, nem todo o karma é zerado, né? E e o próprio destino desse corpo, né? Aquilo que é para acontecer para esse corpo vai acontecer no tempo também certo que é para acontecer. Então, o karma, você só vai ser liberto do karma quando o próprio eu se manifestar, e aí sim, aí o karma vai deixar de existir, com exceção dos corpos, né? Mas quando deixa de ser escravo dos servos do meu servo. Exatamente, bem lembrado dessa frase do Vivekananda, bem lembrado. Exatamente. Aí você deixou de ser escravo do escravo, do seu servo. Exatamente. Aí é a Tá hora, certo. aí é a hora da maravilha das maravilhas, né? Gratidão, Pai. Gratidão. Cara, tá bem? Entrar no céu é entrar no cumprimento do propósito não terreno de nossa vida terrena. E esse é simplesmente tornar-se consciente do eu superior. Essa consciência sagrada traz tal alegria consigo que sabemos então porque os verdadeiros santos e os autênticos ascetas eram capazes de desdenhar todas as outras alegrias. O contraste é demasiado desproporcional. Nada que o mundo oferece para nos tentar pode ser posto do mesmo nível. Axé e arro, hein? Quando e entrar no céu, né? A palavra entrar no céu não é válida também, né? Mas é que entender céu, né, predispõe qualquer nível melhor do que nós estamos, entendeu? Mas só que os níveis melhores são praticamente quase que infinitos, né? Em qualquer nível que você tiver, putz, agora, né, cheguei no nível aqui, eu falo assim,
mesmo depois que deixa o corpo, ou em plena consciência ainda com o corpo, né? Você atingir alguns mundos sutis, algumas esferas sutis, e, e perceber ali a beleza, a alegria de estar no lugar daquele. Mas sempre que você tiver, é só você lembrar que tem um nível, tem acima, e depois que você passar, tem outro, tem outro, tem outro. É quase que infinito, né? Não sei se é infinito, mas é quase que infinito. Então, céu é só um estado de consciência, né? E tudo que existe são estados de consciência, né? Se você está aqui no corpo físico, esse é o estado de consciência dentro do corpo físico. Você está no corpo etérico, é o estado de consciência do corpo etérico. Quem está no astral, no corpo astral, você está vivendo no plano astral terrestre, né? Plano astral terrestre e nível físico, né? Cósmico, né? Ainda estamos no astral terrestre. É isso. Todo esforço metafísico e todos os exercícios místicos são apenas preparações para esse lampejo da realidade atravessar o céu da consciência, que aqui é denominado de insight. Esse último, e, portanto, a experiência mais importante que aguarda o ser humano na Terra. O PIB também usa o termo insight em vez de usar samadhi, né? Insight final, o insight super transcendente, né? Mas embora em outros autores, outras formas, né, o insight é uma compreensão, né, gigante de um conhecimento de que você estava buscando, né? Entendi, né? Mas aqui às vezes ele usa o insight como sinônimo de um samadhi, de um sahaja samadhi ainda, né? Ou seja, um estado de transcendência permanente. A descoberta real da verdade, que é o mesmo que nirvana, autoconhecimento, libertação, é realmente um trabalho de curta duração, talvez uma questão de minutos, ao passo que a preparação e equipamento de alguém para encontrá-la deve levar muitas encarnações. Quando acontecer, é alguns segundos ou alguns minutos, né? Assim, aconteceu e se estabilizou e ficou permanente. Isso aí é alguns minutos e alguns segundos. Depende do caso também, né? Mas não é mais que alguns minutos, né? A hora que isso acontece, né? Mas é um trabalho de muitas e muitas e muitas e muitas vidas, né? É um trabalho de centenas de vidas desde que a alma entra no processo de reencarnação, né? Experienciando, experimentando e vendo, né? Até que um dia, depois de algumas centenas de encarnações, a alma começa, assim, o ser humano, né? A alma no ser biológico encarnado começa a questionar, a perceber e começa a iniciar um processo de busca. Ali vai mais algumas centenas ou dezenas de encarnações até que vai chegar no nível que o despertar real e último possa acontecer. Mas isso é para todos nós, né? Se nós estamos aqui, estamos estudando esses assuntos, é porque a nossa alma já está interessada por esse assunto, né? Já cansou do jogo desse mundo, ou pelo menos dessa dimensão, já está cansado, né, das repetições desse mundo. Não que esse mundo não seja válido, né? Tem todo isso aqui é uma universidade, é uma pós-graduação. Lógico que tem muitas salas de aula, né? Muitas e muitas salas de aulas, né? Mas tem para todos, né? Ele vê a verdade como de sobressalto, lá está ela, dentro do seu próprio ser, repousando no profundo, mas ainda no seu próprio eu. Nunca houve qualquer necessidade de se viajar a algum lugar para encontrá-la, nem necessidade de se visitar alguém que já deveria tê-la e sentar-se aos pés, nem mesmo a necessidade de ler algum livro
ainda que sagrado e inspirado. Nem poderia outra pessoa, lugar ou escrito dar lá a ele. Ele teria que desvendá-la por si mesmo e em si mesmo. Os outros poderiam direcionar ou olhar-lhe interiormente, assim economizando todos os esforços de olhar para outros lugares, mas ele mesmo teria que dar a atenção necessária a si mesmo, né? A descoberta tem que ser propriamente sua, realizada dentro do imóvel centro do seu ser. Isso aqui é um resumo do resumo, né? Resumo da ópera aqui para os buscadores, né? Mas você só pode falar isso depois que você já chegou lá, né? Porque antes de você chegar lá, como é que você vai falar que você não precisa sentar no pé de alguém iluminado? Como é que você vai falar que não precisa ler livros? Como é que você vai falar que você não precisa disso ou não precisa daquilo, né? Não viajar. Isso aqui você só pode falar a hora que você chega. Mas, mas é uma verdade, né? Não precisa de nada disso. É só você se olhar para dentro de si mesmo ou si mesma e, e se reconhecer sendo esse eu, né? Simples assim. Mas esse simples é uma busca longa, né? Depois a busca começa a ser mais direta, né? Aí diminui um pouco. E como diz o Ramana, né? Quando você encontrar esse ser, né? Esse ser interno, esse eu superior, né? Você vai rir. Você vai sorrir, você vai rir. Por quê? Porque sempre foi você mesmo, né? E aquele mesmo, e aquele mesmo que ri naquele momento é o mesmo ser que está aqui agora. É um paradoxo, né? Mas é isso. Mas entendendo isso dá um conforto. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. O que eu falei, Carla? Que somos realizados e que a gente só não percebeu ainda. Quando chegar lá, eu vou olhar e vou falar, nossa, sempre foi assim. Isso aí. É por isso que você ri. É. Você vê como a gente acha engraçado quando fala isso? Por quê? Porque o próprio eu se reconhece, entendeu? Mas isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A hora que você se percebe, você fala, dá uma vontade de rir, quer dizer, você ri, né? Dá uma vontade de você rir. Mas depois você volta novamente para o mesmo Pedrinho, Zezinho, Mariazinha que você era, né? Foi só um vislumbre. Foi só um vislumbre. A descoberta do seu verdadeiro ser não é externamente dramática e por um longo tempo ninguém, exceto ele mesmo, pode saber disso. O mundo pode não honrá-lo por isso. Ele pode morrer tão obscuramente quanto viveu, mas o propósito de sua vida foi cumprido e a vontade de Deus foi realizada. É isso. Muitas pessoas podem iluminar e ninguém nem saber que ele está iluminado, né? Homens e mulheres, né? Seres humanos. E, e pode ficar tranquilão ou tranquilona até que chega a hora do desencarne e está tudo bem também. Mas o dever foi cumprido, né? A realização aconteceu. Mas toda a realização é feita dentro do próprio ser, né? Ninguém pode fazer isso por ninguém, né? Nem um mestre, nem um mestre por mais iluminado que seja, ele pode te ajudar a ter vislumbres, isso ele pode, né? Ele pode te orientar, isso ele pode, mestres ou mestras, né? Pode te orientar, mas ele não pode realizar por você mesmo, porque isso é você, né? É você que tem que se reconhecer, né? Como sendo, né? E, e isso permanecer, né? Esse reconhecimento permanecer. Aí alguém poderia levantar uma dúvida, mas por que que isso não, por que que a hora que
que você atinge isso e isso não é permanente? É uma boa pergunta, não é? Está só falando que não é permanente, mas por quê? Porque todas as suas reminiscências, ou sânskara, está ali, está presente. É muito forte e ela volta que nem. Ela entra, penetra e te puxa a consciência de si mesmo para esse nível aqui. É por isso. Por isso que tem que treinar o desapego, né? Por isso que tem que lapidar o corpo o melhor possível, né? Lapidar o corpo que eu falo é deixar o corpo saudável, né? Comidas saudáveis, bebidas saudáveis, aquela coisa toda, né? Porque daí o etérico também vai estar saudável, tudo isso é facilitador para que a intuição chegue no nível quando você está aqui nessa mente operacional no corpo físico. Nenhuma notícia diz ao mundo que ele atingiu a iluminação. Nenhum arauto toca as trombetas proclamando a maior vitória do homem, aquela sobre si mesmo. Isso é, de fato, o momento mais silencioso de toda a sua vida. Isso é você com você mesmo ou com você mesmo. Quando isso acontecer, não vai ter lá anjinho lá. Não, só você. Só você. Pô, estou iluminada, estou iluminado e está tudo bem. Não tem anjo, não tem aplausos, não tem luzes no céu, simplesmente iluminado. E, como está dizendo a Gina aqui, não tem mais o ego para ficar na predominância, né? O ego continua existindo uma parte, né? Mas aí já não tem mais força nenhuma, né? Perguntas e ou comentários? Estão todos especialistas já no processo de iluminação, né? Todo mundo lá busca, todo mundo lá busca, todo mundo parando para ficar quietinho, né? Percebendo que a mente não para, né? Percebendo na hora que quer ficar quietinho, percebe que aquilo não para, as emoções estão ali gritando, às vezes o próprio corpo físico grita, né? Então tá bom. Pelos risinhos de vocês, estou vendo que vocês estão buscando. Porque quem não busca não sabe disso, né? Sabe que a hora que você quer ficar quieto, né, todos os corpos começam a gritar. A não ser que você já pratica há muitos e muitos anos, aí já tem um facilitador, né? Mas não quer dizer que em um momento e outro os cavalos não pulam, não. Enquanto tiver as vassanas, o sânskara, o remédio que a gente chama do karma, né? Que são as remanescências das vidas passadas ou dessa vida, enquanto isso aí não for zerado, uma hora ou outra eles dão um pulo. O cavalinho pula. O cavalinho que eu falo são os corpos, né? O eu superior não é um objetivo a ser alcançado, mas uma realização que já é. É a inalienável propriedade de todos os seres conscientes e não meramente de uns poucos. Nenhum esforço é necessário para alcançarmos o eu superior, mas todo esforço é necessário para nos livrarmos dos muitos empecilhos a seu reconhecimento. Não podemos apoderar-nos dele, ele se apodera de nós. Portanto, o último estágio dessa busca prescinde de esforços. Somos conduzidos como criança pela mão à presença resplandecente. Nossos esforços fadigantes terminam abruptamente. Nossos lábios se fecham, emudecidos. Importante também esse parágrafo, né? Ele está nos lembrando, né?
para a gente chegar a ser o que é, a gente não precisa fazer esforço nenhum para chegar no próprio eu divino, né? Porque ele já está, nós já somos. Agora, o esforço é para tirar toda a sujeira que está na janela, na vidraça, né? Ou tirar tudo aquilo que é empecilho para que a gente estabeleça essa consciência em plenitude. E é todo o trabalho aí tirando, né? Tirando tudo aquilo que causa apego, né? Tudo aquilo que, todos os desejos, né? Ficando equilibrado, equilibrada, desapegados, desapegadas. E por aí vai, né? Estudando, tendo reflexão, isso é importante, né? Reflexão também ajuda muito, né? Porque vai nos ajudando a ter insights, né? Vai ter uma compreensão cada vez mais ampla daquilo que é transcendente, né? A mente deve continuar gradualmente separando-se de suas antigas ilusões, seus preconceitos alimentados pelo tempo, raramente consciente de qualquer progresso, até que, no fatídico dia, a verdade triunfe abruptamente, num vívado lampejo de iluminação suprema. Olha que bonito. Importante, hein? Importante, né? Raramente consciente de qualquer progresso, né? E é isso que é muito importante, por isso que estudar às vezes é importante, né? Às vezes não, sempre é importante. Por quê? Porque o que muitas vezes acontece com a grande maioria dos buscadores que acaba abandonando a busca, né? Pelo menos numa fase da vida ou numa vida, mas depois uma hora tem que voltar, não importa, né? Porque espera que tenha progressos visíveis, né? Quer dizer, o ego, né? Quem é que quer saber se tem progresso? É o ego, né? É essa mente, né? Que quer ali, pô, cadê o resultado, né? Pô, nossa, já faz 3, 4 anos que eu estou praticando meditação todo dia, acontece nada. Eu não estou vendo nada, né? Não estou sentindo nada. Ou faz qualquer uma outra prática, né? Médica de terreiro, né? Fala, nossa, faz 15 anos que eu estou no terreiro, tô... o que que aconteceu? Né? Por quê? Porque não é visível, né? Não é visível, essas coisas não é perceptível para esse ego, para essa mente operacional aqui que nós usamos. Né? Mesmo as práticas de meditações, às vezes você passa muito, né? Muitos anos praticando e aparentemente, né, entre aspas, não está acontecendo nada. Mas no nível interno, no seu eu interno, está acontecendo tudo. Né? Tudo está mudando, tudo não, né? Uma grande parte está se purificando, outra grande parte está sendo transmutada. Até que chega uma hora que as coisas começam a acontecer. Né? Por isso que a persistência, né, é uma das qualidades do buscador. Né? Sem essa paciência e persistência e anseio, né, anseio de encontrar a si mesmo, o buscador não aguenta muito tempo, não. 6 meses, um aninho, aí pronto, já não. Buscar outra coisa. Vou voltar para a Netflix, que lá pelo menos tem mais. Pelo menos lá eu descanso. Né? A pessoa acha que está descansando assistindo Netflix. Tem gente que tem essa ilusão. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro e fala, agora eu vou descansar. Aí liga para ficar vendo determinadas coisas. Né? E acha que está descansando.
A passagem para uma consciência mais elevada não pode ser alcançada pela vontade de nenhuma pessoa e, no entanto, não pode ser alcançada sem a vontade da pessoa. Tanto a graça quanto o esforço são necessários. Isso é também um paradoxo, né? Ou seja, né? Pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias práticas, por tudo aquilo que você faz, a transcendência não pode ser alcançada. Por quê? Porque o ego é o limite, né? A tua própria mente é o limite. A mente não pode transcender a si mesma, né? Não sei se vocês conseguem compreender isso que estão falando. É o limite. Tua própria mente, teu próprio... Todos esses corpos são limites. O máximo que você consegue ir é numa compreensão. Todo esforço, né? Você tem uma compreensão a nível intelectual, né? De entender, compreender, né? Saber, né? Aceitar as verdades. Mas a transcendência em si é a própria graça que vem, né? A gente fala do alto, né? Entre aspas. Né? Mas sem esse esforço, a graça também não vem, né? A graça não vem de graça, né? É um trocadilho, né? Mas a graça divina só vem através do esforço. E às vezes o esforço tem que ser grande e contínuo, né? Às vezes não, né? 100%, né? Contínuo e constante. É até redundante, né? Contínuo e constante é redundante, mas tá ali. É não desistir nunca. O segredo da busca é muito simples, é não desistir nunca. Pratique aquilo que você que melhor acha adequado para a sua própria prática, né? E não desista. Não desista que uma hora as coisas começam a acontecer. Quando a pessoa tiver silenciado seus desejos e acalmado seus pensamentos, quando tiver colocado sua própria vontade de lado e seu próprio ego para baixo, ela se torna um canal livre através do qual a mente divina pode fluir para dentro de sua própria consciência. Nenhum sentimento mal pode entrar em seu coração, nenhum pensamento mal pode cruzar a sua mente, e nem mesmo a nova consequência de antiga má ação pode afetar a sua serenidade. Então é isso, né? Na prática, acalmando a mente, nos tornando mais equilibrados, mais desapegados, a gente já inicia um processo de um canal, né? Nem sempre perfeito, mas um canal com a própria alma, o próprio eu interno, e ali já começa a fluir algumas orientações, alguns sinais, né? O que a gente chama de intuição, que vem dessa parte transcendente do nosso próprio ser, né? Ou da mente divina. Né? A mente divina é o todo, é a própria consciência cósmica, é o próprio universo, é a própria mãe divina, como queira os nomes, né? Mas o nosso ser tá ligado a essa. É um ponto, né? É um ponto de conexão com a grande mente, não com a mente divina e com essa consciência cósmica. À medida que os dois interagem, o propósito humano e a ideia do mundo, cada pessoa lentamente desenvolve sua inteligência, que é a fusão do intelecto com a intuição. E isso culmina na iluminação. O insight supremo é revelador. Então, quando essa intuição, né, essa nossa parte interna, que é a nossa alma, começa a fluir, e esse intelecto, né, não esse intelecto no nível que está essa mente operacional, né, o intelecto superior, ou o intelecto que está mais dentro da mente mais pura, ou o intelecto puro, tudo é questão de nome, né? Mas existe uma parte da mente, a gente já estudou isso, né? Que a gente vai chamar de búdica, né? Ou mente abstrata, ou mente pura. E dentro dessa parte também tem o intelecto mais puro também. Né? Aí, a hora que
essa união acontece, pronto, a iluminação. Viu que fácil? Pronto, está iluminado. Está iluminada, está iluminado. E o que faz depois que está iluminado? Ah, eu já falei isso lá no passado, né? Essa é uma pergunta que um discípulo fez para o mestre iluminado, né? O que faz depois que ilumina? Corta a lenha e carrega a água. Você continua existindo. Continua existindo. Está iluminado, tá. Faz o que tem que fazer. Você continua fazendo o que tem que fazer, né? Simples assim. Corta a lenha e carrega a água. E essa é a beleza, né? Saber que existe a iluminação, saber que todos nós já somos, né, iluminados, ou seja, seres despertos, só temos que tirar o lixo todo que a gente foi acumulando, né? E que, e que esse lixo também faz parte de todas as nossas experiências, de tudo aquilo que foi um aprendizado, né? E às vezes está sendo ainda, né? Enquanto não estiver iluminado, ou iluminado, está sendo. Né? E esse aprendizado é que, por suas vezes, né, também vai nos permitir a se reconhecer a si mesmo dentro de toda essa existência, dentro dessa consciência, dentro da consciência cósmica que é o todo. Né? Nós sempre existimos dentro do todo, né? Não tem como existir fora do todo. Né? Os deuses também, os deuses, os orixás, tudo existe dentro do todo. Né? Os guias, tudo que existe só pode existir dentro do todo. Né? Não tem como existir fora do todo. Né? É isso. E nós já existimos, né? Se nós existimos dentro do todo, somos parte desse todo, dessa consciência cósmica, desse Deus criador, dessa mãe divina, né? Geradora. Mãe divina que eu falo geral, né? Do universo todo, né? Não é só do planeta Terra, não. Essa... E é isso. É só ir relembrando, né? Nossos estudos é só para a gente ir relembrando e criando um mapa, né? Uma cartografia para que a gente vá se reconhecendo, né? Esse ser já, né? Já sendo, né? É só lembrar disso, é ser, né? É ser. Ser essa consciência, né? Se reconhecer como sendo. Né? Tem nada para ver, né? Lógico que em alguns momentos você pode ter visões, pode ter conhecimentos de intuição, mas o que eu estou falando é quando você já se percebe sendo, né? Quando se percebe sendo, não tem como você ver, né? A não ser que esteja um espelho, né? É isso. Alguém tem alguma pergunta e comentário que queira? Temos 6 minutos. Ô, pai, Sim. o vislumbre, ele só acontece no nível físico, no estado de vigília, ou o corpo astral e o corpo mental também pode haver vislumbre? Se você estiver consciente nesses níveis, sim. Se você tiver consciência quando você está no corpo astral, sim. Se você tiver consciência quando está no corpo mental, sim. Quando eu falo estiver no corpo mental, é óbvio que aqui a gente está no corpo mental, mas só que na mente operacional. O que eu estou querendo falar é quando o corpo físico está em repouso, né? O cérebro físico está adormecido e você está no plano astral. Né? Sim.
Mas para isso precisa estar em plena consciência, né? Senão não é um vislumbre, né? Mas esse estado do corpo físico é muito importante, porque é nesse estado aqui que a gente tem que alcançar essa realização. É nesse nível que também, né? Depois, todos os outros níveis, alcançou a realização aqui, todos os outros níveis, a consciência é sempre a mesma, né? Mas mesmo hoje, a consciência é sempre a mesma. A eu consciência, né? Eu estou falando para cada um, né? Cada um se refletir sobre isso. Eu consciência é o mesmo eu consciência que está no corpo astral. Se você tem memória ou não tem memória, é outra história, né? Mas a consciência não pode ter dois eu consciência, um eu consciência no corpo físico, um eu consciência no corpo astral, ou se você atingiu, né, em estado de sono, atingiu os plano mental superior, a consciência é a mesma, né? Eu consciência é sempre o mesmo, né? Agora, o ter memória e ter consciência que tá consciente, aí já é outra história, né? Porque mesmo aqui no corpo físico, ah, durante o dia, durante mesmo os buscadores, né, mais adiantados, vamos falar assim, se vacila, você acaba esquecendo, né? Você acaba não se percebendo consciente, você acaba fazendo as coisas, se envolvendo com as coisas, quando você vê, você, né? Cadê a consciência? Já foi, né? A consciência em si mesma se percebendo consciente, né? Eu sei que é redundante e as palavras aqui não é fácil para tentar transmitir o conhecimento. Então, é a melhor forma que eu consigo falar isso, né? É você consciente em si mesmo, se percebendo como consciência, existindo, fazendo as coisas. Manter essa consciência de si mesmo, né? E existindo e fazendo as coisas é o exercício, é o trabalho, até que isso seja permanente. Na hora que for permanente, não tem mais esforço, né? Quando não tem mais esforço, é sinal que está realizado. Quando você precisa fazer esforço, não está realizado. Está no caminho, mas não está realizado. Quando precisa fazer esforço para atingir o outro lado, a transcendente, você não está iluminado. Pode ter vislumbre 3, 4 vezes por dia, mas se não é permanente e você tem que fazer esforço, isso não é iluminação permanente, né? E por que que eu falo isso? Porque se a iluminação não for permanente, né, o que que vai acontecer? Você vai ter, né, supondo que você desencarnou por algum motivo, você vai ter que retornar de novo. A não ser que, né, por algum motivo ou por alguma graça, você se tornou um ser liberto, né? Está liberto de todo. Aí, na hora da passagem desse corpo físico, ali algumas coisas acontecem. Mas isso aí são casos e casos, né? Não é o comum. Por isso que todo o esforço tem que ser feito aqui e agora, nesse corpítulo, né, de todos nós. É isso. Por hoje é só. Retornamos na quinta que vem para o nosso estudo, continuação dos estudos e até sábado, para quem vem sábado, né? No Mariri. Tá junto aí no Mariri. Então tá bom aí. Fechar os olhinhos aí, quem se sentir confortável. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauxa, rauxa, alegria, namastê,